Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mudança importante que aconteceu na última quarta-feira. A taxa Selic subiu de 12,25% para 13,25% ao ano. E diante desse cenário é comum surgirem as dúvidas, como por exemplo, onde eu vou investir agora? Será que a bolsa vai continuar caindo? Quais os investimentos que se beneficiam dessa alta da Selic? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. A primeira coisa que nós temos que entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que rege a economia brasileira. Ou seja, ela é a taxa, chefona, que a partir dela todas as outras coisas começam a mudar. Essa taxa, ela é definida pelo Banco Central e serve como forma de controlar a inflação. Por isso, a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, o Copom, eles reúnem para poder decidirem se essa taxa sobe ou desce. E por que eles, quando a inflação está descontrolada, eles aumentam a taxa Selic? É porque, com o aumento dessa taxa, automaticamente todas as outras taxas aumentam. E isso dá aquela esfriada na economia, porque as pessoas que pegavam X em quantidade de empréstimos por mês, com o aumento dos juros, elas tendem a reduzir essa quantidade de empréstimos que elas pegam. Principalmente as empresas, para poderem expandir mesmo o seu negócio, ou até mesmo os empreendedores que estão querendo abrir algum negócio, ou até mesmo as pessoas físicas, que vão lá de vez em quando pegar algum tipo de empréstimo. Então, com as taxas mais altas, as pessoas tendem a reduzir a quantidade de empréstimos. Com isso, diminui a circulação do dinheiro e acaba que dá ali uma controlada na inflação. Então, resumindo, se a taxa Selic é a taxa que rege a economia brasileira, isso significa que quando ela sobe, todas as outras aumentam. Por exemplo, as taxas de empréstimos, como eu falei, financiamento, ou seja, tudo. E o aumento da Selic é ruim, sobretudo para as empresas. Porque geralmente as empresas, elas não tiram do próprio bolso para poderem expandirem. Então, a maioria tende a fazer empréstimos. E com o aumento dessa taxa, automaticamente vai reduzir o volume de empréstimos e, consequentemente, vai reduzir as expansões das empresas. Como consequência, também acaba reduzindo ali o número de empregos. E essa redução de circulação de dinheiro, que acontece geralmente quando a taxa Selic está alta, é justamente pelo fato das coisas encarecerem um pouco mais, e isso acaba desestimulando o consumo. Então, as pessoas compram menos, as pessoas pegam menos empréstimos, e com isso, a quantidade de dinheiro que circula acaba diminuindo. Mas agora eu vou falar sobre uma outra face dessa alta da Selic. Se a alta da Selic para o investidor é excelente, para o Brasil não é boa coisa. Por quê? Porque todas as vezes que a Selic aumenta, a dívida pública do Brasil também aumenta. Mas o impacto dessa alta é sentido também não só no aumento lá da dívida pública do Brasil, mas também no bolso de todos nós, porque essa alta impacta diretamente nos nossos investimentos de forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Porque se você tem investimentos como CDBs, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, o rendimento desses produtos vai aumentar junto com a taxa Selic, porque esses investimentos, eles acompanham a taxa Selic. Então, sempre que a taxa Selic subir, os rendimentos desses investimentos vão subir juntos. Mas, por outro lado, a Bolsa de Valores tendem a sofrer um pouco aí, pois os juros mais altos podem fazer com que as pessoas que têm investimentos em renda variável migrem para os investimentos mais seguros e mais rentáveis no momento da alta da Selic.
como por exemplo os CDBs, o Tesouro Direto, LCI, LCA, as caixinhas do Nubank, ou seja, os investimentos de renda fixa, né? Por causa do aumento da taxa Selic, não é hora de você surtar e colocar todo o seu dinheiro em renda fixa ou vender os seus investimentos de renda variável, como por exemplo ações e fundos imobiliários. Muito pelo contrário, é hora de você aproveitar, né, a baixa dos preços e continuar comprando, seguindo ali a sua estratégia de investimento da sua carteira, talvez com um pouco de cautela se você é ali um investidor iniciante. Uma coisa que é bom a gente entender, a gente poder até compreender o porquê que a bolsa cai um pouco, né, nessa alta da Selic. Porque quando você investe, quando você compra uma ação, por exemplo, lá na Bolsa de Valores, você precisa entender que você está investindo numa empresa de verdade. E como eu citei lá no início, essas empresas, né, algumas delas, elas precisam, né, fazer ali alguns empréstimos para poder expandirem o seu negócio. Só que com a alta da Selic, geralmente, né, aquela empresa que ia fazer um empréstimo ali para expandir, para poder gerar mais lucro, para poder pagar mais dividendo, por exemplo, elas tendem a dar uma recuada por causa do aumento da taxa. Então, por isso, é super normal a queda na Bolsa de Valores com a alta da Selic. Entendido como a taxa Selic dita e o comportamento econômico, a pergunta que não quer calar: o que fazer com o seu dinheiro nesse cenário atual? Onde investir? Será que vale a pena pegar todo ali o nosso dinheiro e colocar tudo em renda fixa porque está rendendo mais com a alta da Selic? Dividir ali, né, o seu dinheiro entre CDBs, LCI, LCA, Tesouro Direto, caixinha do Nubank, porque eles vão render mais por causa da alta da Selic? A resposta é um enorme não. Porque, né, com todo o respeito que eu tenho pelo seu conhecimento em investimento, eu duvido, né, que todos os grandes investidores que eu já li, e eu tenho certeza que você também já leu muitos, mas segundo os grandes investidores, né, que eu já li, e eu acredito que eles não estejam errados, segundo eles, agora é o momento de você aumentar a sua posição nos ativos de renda variável, porque no momento em que a Selic começar a estabilizar ou até mesmo começar a cair, a Bolsa de Valores com certeza vai se beneficiar bastante desse momento. Então, o momento é de você manter, né, a sua estratégia de investimento, aproveitar aí a baixa da Bolsa de Valores e a alta da Selic e diversificar os seus investimentos para que você possa ganhar dinheiro agora, mas também quando essa taxa começar a cair, você também começar a ganhar dinheiro lá na Bolsa de Valores. Então, se a sua estratégia de investimento é bem definida, se a sua carteira é bem diversificada, para que você possa passar pela alta da Selic com a sua carteira bacana, mas quando a Selic cair, a sua carteira também performar bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos investimentos de renda variável para você ver o quanto estão baratos. Eu vou dar uma olhada em um fundo imobiliário e uma ação só para você ver, né, a queda significativa desse investimento. Eu entrei aqui no site do Oceans 14, mas você pode ver essa informação no Status Invest, no Investidor 10, então você consegue achar essas informações. Mas vou pegar aqui o fundo imobiliário, o HGLG, que é um dos que eu tenho na minha carteira e também é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos. Então eu vou abrir ele aqui só para vocês verem. Então eu vou mostrar aqui algumas informações dele só para você. Repare aqui que esse fundo imobiliário, ele já foi negociado até R$160. Hoje ele está custando 148. E vamos aqui dar uma olhadinha. Aqui tem as informações dele aqui, mas vamos ver só um dos indicadores deles, que geralmente é um dos principais que a gente olha na hora de comprar um fundo imobiliário, que é o PVP. Repare para vocês verem que hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está a 0,99.
4,91. Então, só para vocês verem, né, o quanto que esse fundo está barato. E agora vamos pegar aqui uma ação que é uma das que eu tenho também na minha carteira, que é a ação da CEMIG. Vou pesquisar aqui para vocês verem desses valores também. Olha aqui na ação da CEMIG, o PL, que é o preço sobre lucro. De uma forma simples, né, para a gente entender, o PL vai dizer em quanto tempo você vai ter em forma de lucro o valor que você investiu. Então, olha aqui para vocês verem a diferença de agora para os outros anos, tá certo? Então, o PL é um indicador importante que você deve olhar em uma ação, só para vocês verem mesmo, né, o quanto que os investimentos estão muito baratos. E para resumir, o que você deve fazer nessa alta da Selic? Manter a sua estratégia de investimento, mantenha sempre a sua carteira, né, diversificada de bons ativos. Assim você ganha tanto na alta, né, da Selic quanto na baixa. E lembrando que a taxa Selic não é uma taxa fixa, né, pessoal? Se a inflação começar a cair ou estabilizar, na próxima reunião, provavelmente ou a Selic vai manter ou então ela pode mudar. É interessante você acompanhar e aguardar aí as cenas dos próximos capítulos da taxa Selic. E me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua estratégia de investimentos nessa alta da Selic. E nada de colocar todos os ovos em uma única cesta, combinado? E muito obrigada por assistir esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!